Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso momento de esperança. Participem vocês também no trabalho da pregação da Palavra de Deus e compartilhem esse vídeo com os seus amigos. O tema para a nossa reflexão é crescer na graça. É a nossa maior necessidade. E o verso bíblico para a leitura está na segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e no verso 18. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Meus amigos, nós podemos perceber nessas palavras de Pedro que o grande desejo de Deus é ver o nosso crescimento na graça, crescer em sabedoria e no entendimento espiritual. Notem que o apóstolo Pedro nos revela nesse verso que o desejo de Deus é que nós o conheçamos cada vez mais. Cada vez mais devemos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E eu penso que nós devemos prestar bastante atenção nas palavras de Pedro, quando ele diz, antes crescei na graça. No verso 17 desse capítulo 3 de 2 Pedro, Pedro fala das pessoas que não servem a Deus. E ele diz que as pessoas que não servem a Deus, nos últimos dias da história desse mundo, vão procurar, através da influência, levar outras pessoas a duvidarem de Deus e da sua palavra. Então, no entender de Pedro, antes de sermos levados para o mau caminho, para o caminho da incredulidade, ele então diz, antes crescei na graça. Ou seja, é melhor crescer na graça de Deus do que crescer nas coisas do mundo. Nesses dias tão difíceis em que estamos vivendo, o poder de uma vida mais elevada, o poder de uma vida mais pura e mais nobre é a nossa maior necessidade. Ultimamente, o mundo tem ocupado demais a atenção das pessoas. E tem ocupado de tal maneira que as pessoas não têm tempo para as coisas de Deus. Eu não sei se você tem observado, mas a tendência humana é se preocupar muito com as coisas materiais, com as coisas do mundo, e não se preocupar com as coisas de Deus. Então, as coisas de Deus, quando eu falo coisa de Deus, é a vontade de Deus, está ficando de lado e não estamos dedicando o tempo necessário, o tempo que devíamos dedicar para com as coisas de Deus. Nós precisamos entender, meus amigos e meus irmãos, que Deus, através da sua graça e através do poder de Jesus, Deus promete a todos os seres humanos a perfeição moral e a perfeição espiritual. E nós devemos lembrar também, não podemos esquecer, que Deus não coloca limite para o crescimento na sua graça. Deus deseja que cada pessoa seja cheia do conhecimento da sua palavra. E eu quero dizer para vocês ainda, meus amigos e meus irmãos, que é através da oração, é através do crescimento na compreensão da vontade de Deus, é que nós somos fortalecidos na fé. Também somos cheios do poder de Deus na vida, para assim podermos viver em conformidade com a sua vontade. E para terminar esta reflexão, eu pergunto a você, meu amigo e minha amiga, é seu desejo crescer
cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus? É seu desejo crescer cada vez mais em toda a sabedoria e entendimento espiritual? E assim se preparar para a bendita volta de Jesus, que vai acontecer logo, logo? E se a sua resposta é sim, como eu penso que seja, então eu te convido para orarmos a Deus. E aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai Celestial, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos oferece de crescermos na Tua graça, no conhecimento da Tua vontade, da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, o privilégio que nós temos de estudar a Tua palavra. Por isso, nós pedimos a unção do Espírito Santo em nossa vida, para sermos guiados sempre na verdade. Pai querido, abençoa os nossos amigos, os nossos irmãos, que também têm o grande desejo no coração de crescer cada vez mais na Tua graça e no conhecimento da Tua palavra e crescer na fé, crescer no preparo para a volta de Jesus. Toma conta da nossa vida, nos entregamos em Tuas mãos, pedimos perdão por todos os nossos pecados e nos ajude a perseverar e permanecer ao Teu lado hoje e sempre. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.